Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências, vou falar para vocês um pouquinho mais sobre mais uma caracterização sequencial, ok? Só que agora a gente vai caracterizar o limite superior. Então, seguindo a mesma filosofia do vídeo anterior, a gente vai utilizar sequências para a gente demonstrar algo, né? Então, no vídeo anterior a gente demonstrou a propriedade de densidade, né? E aí no final do vídeo eu demonstrei que o conjunto dos decimais é denso em R, utilizando a caracterização sequencial. E agora eu vou utilizar a mesma coisa, mas com o limite superior, beleza? Então, eu vou demonstrar esse pequeno teorema e depois a gente vai fazer um exemplo mais simples. Então, o que diz o teorema? Ele diz, né, consideramos o subconjunto de R, tal que ele não seja vazio, né, nosso subconjunto X. Então, temos M que pertence à reta estendida dos reais, então M pode valer R$ 1 como ele pode valer mais infinito, tá? Obviamente, menos infinito a gente não trata no vídeo de hoje, porque é limite superior, beleza? A gente, obviamente, pode caracterizar sequencialmente um limite inferior, mas não é o objetivo do vídeo, beleza? E o limite superior de x, ele seria somente o limite superior de x, se somente c, né? Então a gente vai ter uma equivalência. M for o majorante de x, e se a gente conseguir achar uma sequência de elementos de x que vai tender a esse majorante, então vai tender a esse m, beleza? Então são as duas propriedades que temos que verificar para demonstrar que algo é o limite superior de algum intervalo, beleza? Então vamos demonstrar isso. Então, como é uma equivalência, vamos resolver por dupla implicação, né? Então eu é igual ao o supremo de x, né? A gente sabe que ele é o limite superior de x e a gente quer implicar que isso é, equivale a dizer, né? No caso, isso implica dizer que m é majorante e que a gente já tem uma sequência que tende a m, beleza? Então, primeiro a gente tem que tratar dois casos. Eu vou tratar o caso m pertence a r, depois m igual a mais infinito, porque o teorema é forte, ele diz que m pertence à reta estendida. Então, temos dois casos a ser estudados. Então, o primeiro caso é se m pertencer aos reais. Beleza? Então, por definição do limite superior, a gente sabe então que o limite superior é definido como? Ele é definido da maneira, para todo epsilon estritamente superior a zero, vai existir um x que pertence ao nosso conjunto grande x, né, tal que m, então o limite superior, menos epsilon é estritamente inferior a x, que é inferior ou igual a m. Ok? Então, essa é a definição do supremo de x. Então, a gente pode ter igualdade como a gente pode ter estritamente menor do que o nosso limite superior. Beleza? Como isso funciona para todo epsilon positivo, pequeno no caso, mas para todo epsilon positivo, ele funciona em particular também para epsilon, que é igual a 1 sobre n. Beleza? Vocês viram que na caracterização sequencial eu utilizo muito a noção de 1 sobre n, é uma técnica bem interessante. Né? Então, ele funciona em particular para epsilon igual a 1 sobre n, e como é para algum elemento de x, a gente pode falar, então pode ter também um xn que pertence a x. Beleza? Então isso implica o quê? Isso implica então que temos m menos 1 sobre n, que é estritamente inferior a xn, que é inferior ou igual a m. Beleza? Então eu vou subtrair m menos 1 sobre n de todos os elementos. Então aqui vamos ter 0. Beleza? Inferior ou igual a xn menos m mais 1 sobre n. Beleza? Que é inferior ou igual, então, a 1 sobre n. Ok? Então, se a gente fizer n tender a mais infinito, então esse termo aqui vai tender a zero, esse termo tende a zero aqui também. Então, isso daqui implica, né, depois de fazer tender n a mais infinito, que x menos m tende a zero, né, porque aqui a gente vai ter inferior ou igual a zero, aqui a gente, né, de acordo com o teorema de confronto, isso tudo vai tender a zero, né? E, então, x tende a m. E meu computador está com pouca bateria, foi mal. Enfim, então o x, né, no caso xn, né, eu não escrevi xn, xn, xn e xn, xn tende a m. Beleza? Então a gente demonstrou a primeira implicação. Agora, para m ser igual a mais infinito é simples, né? Porque por definição, né, se m é mais infinito, então x não é majorado. Então, como x não é majorado, isso quer dizer que para todo n que pertence... Meu Deus, as notificações estão bem chatas, foi mal. Para todo n que pertence aos naturais, existe então um xn que pertence a grande x, tal que xn vai ser estritamente superior a todo o natural, n. Beleza? Então isso daqui diz que xn tende a mais infinito, né? Então ele tende a m, então a gente já tem a nossa conclusão. Beleza? Então agora a gente vai mostrar o outro lado da implicação.
Então, outra aplicação, então, né? Então a gente supõe que M é majorante, que existe uma sequência e a gente vai mostrar que isso equivale a dizer que temos o limite superior. Beleza? Então a gente vai supor, né? Então suponhamos que M é majorante, né? Então é majorante de x e que existe uma sequência xn inclusa em x, tal que xn tende a m. Então essas são as nossas hipóteses. Beleza? Então, primeiramente, a gente tem que estudar a minimalidade desse majorante, né? A gente tem que ver se esse é o majorante mínimo. Porque se ele for o majorante mínimo, então ele é o limite superior, né? Então a gente vai considerar um majorante qualquer, então U, né? Então U é um majorante de x, tá? Um majorante qualquer. Né? Então, como ele é majorante, a gente tem que para todo n que pertence aos naturais, vamos ter xn que vai ser inferior ou igual a 1, beleza? E agora a gente tem que fazer o mesmo caso, né? Se m é real ou não. Quer dizer, se m é real ou ele é mais infinito. Então, se m pertencer aos reais, o que acontece? A gente vai ter então ter que xn é inferior ou igual a u e que xn tende a m, tá? Então, a gente sabe então que xn é inferior ou igual a 1 e que xn tende a m porque, né, temos essa conclusão aqui. Né? No caso eu escrevi x, por que eu escrevi x aqui? É m, né? A caneta é m. Então xn tende a m, então a gente tem essas duas propriedades aqui, beleza? Então isso implica, obviamente, que m vai ser inferior ou igual a u, beleza? Como m é inferior ou igual a 1, então m é o menor majorante possível, porque ele é menor do que um majorante qualquer. Então isso implica que o supremo de x tem que ser igual a m. Então m é o limite superior. Beleza? E vai funcionar exatamente igual para m tendendo a mais infinito, beleza? Porque a gente vai ter xn que é estritamente superior a 1, né? E que xn tende a mais infinito, ora m igual a mais infinito, então temos que o supremo de x vai ser m, mesmo quando m for igual a mais infinito. Beleza? Então a prova é até que bem simples, né? A gente só utiliza a definição e utiliza 1 sobre n aqui. Para mais infinito é bem simples, é somente uma consequência. E aqui também a gente só estuda a minimalidade para garantir que o majorante é o menor majorante possível. Beleza? Então vamos fazer um pequeno exemplo simples, né? Então, para exemplo simples, eu vou considerar um conjunto, um intervalo x que igual então a 0 incluso e 1 excluso, e eu quero achar o limite superior desse intervalo. Normalmente a noção de limite superior é uma noção intuitiva, né? Então vocês podem falar é um, e vocês têm razão, é um, mas em matemática a gente tem que demonstrar formalmente, né? E muitas vezes, principalmente com limite superior e majorante, a gente sempre pode confundir os dois, então tem que tomar bastante cuidado, beleza? Então a gente quer mostrar qual que é o limite superior, então no caso eu quero mostrar que 1 é o limite superior desse intervalo, então eu tenho que verificar então que 1 é majorante de x, né? E que a gente vai conseguir achar uma sequência que tende a 1, que pertence a esse intervalo, obviamente, né? Então, a primeira etapa é mostrar que 1 é majorante. Então, a gente sabe que para todo x que pertence entre 0 e 1 excluso, a gente tem que x é inferior, estritamente inferior. Meu Deus do céu, as notificações hoje estão estritamente inferior a 1, né? Porque ele não pode valer 1 aqui. Então, isso daqui já mostra que 1 é majorante, ok? Então, até aí nenhum mistério, bem simples, né? E agora, a parte mais difícil dessas provas é sempre achar uma sequência. Eu peguei um exemplo simples aqui, né? Mas vocês podem ter exemplos mais complicados. A gente tem que achar uma sequência que pertence a esse intervalo, todos os elementos pertencem a esse intervalo, tal que eles vão tender a 1, né? Então, a sequência que eu vou propor para vocês é essa. Então, para todo n superior ou igual a 2, vamos ter xn que é igual a 1 menos 1 sobre n, tá? Por que maior ou igual a 2? Bom, primeiro que ele não pode ser nulo. Foi mal, galera. O meu computador tá dando a louca hoje e tá difícil de gravar. Mas enfim. Então, por que superior ou igual a 2? Porque xn ele tem que pertencer entre 0 e 1, né? N não pode valer 0, obviamente. E se ele valer 1, temos 1 que já está fora do intervalo. Então, necessariamente, n tem que ser maior ou igual a 2. Beleza? Então, como a gente tem essa condição aqui, ele pertence a grande x. E se a gente pegar n que tende a mais infinito, isso daqui tende a 1. Né? Então, a gente achou que o supremo, né, o limite superior desse intervalo x igual a 1, mesmo que 1 não pertença a x. Tá? Isso que é interessante com o limite superior. Vocês veem que 1 não pertence a esse intervalo, mas ele ainda assim é o limite superior. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Eu peço mil desculpas por todas as notificações que apareceram, né? Eu, infelizmente, é meio corrido, então não consigo regravar muitas vezes. Mas eu espero que não tenha atrapalhado muito. Qualquer dúvida vocês podem mandar nos comentários e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.